Boa noite. Nessa edição do programa Centros, vamos falar sobre estágio na formação de professores, logo após a abertura do programa. Muito bem, é um prazer recebê-los para mais um programa Centros. Na noite de hoje vamos falar sobre estágio na formação de professores. Conosco aqui, o professor Derli Neuenfeld, coordenador do curso de Educação Física, licenciatura então da Univates, professora Silvane Fensterseifer-Isse, que é coordenadora dos estágios do curso de Educação Física de licenciatura, também Morgana Hatke, que é coordenadora dos estágios do curso de Pedagogia, professora aqui da casa, e a Luciane Bagatini-Rod, que é representante da 3ª Coordenadoria Regional de Educação. Muito bem, vamos lá. Nosso tema de hoje, então, a importância, a função, o perfil, o desafio da questão estágio. Professora Silvane, vamos começar com o seu olhar. Bom, boa noite a todos. O estágio tem sido um motivo de discussão, de reflexão. Eu diria que, assim, já desde as últimas diretrizes curriculares para a formação de professores, que foram editadas em 2002, né? Desde esse momento, a legislação ampliou bastante a carga horária dos estágios e começou a se ocupar, a dar uma atenção maior a esse tempo, a esse momento da formação de professores, né? Entendendo de que o estágio não deva ser apenas um cumprimento de carga horária, né? Mas que ele deva, sim, ser um espaço onde o estudante possa conhecer como é que é a vida na escola, como é que é a vida de professor, como é a rotina, quais são todas as tarefas, quais são as realidades escolares com as quais ele vai se deparar quando ele assumir de fato a tarefa de professor. Então, nesse sentido, aqui dentro da Univates, a gente já vem discutindo essas questões há um bom tempo, né? Nesse momento, inclusive, a gente está fazendo um fórum que agrega diferentes cursos de licenciatura, né? Essa é uma discussão. Hoje a gente tem aqui o curso de Pedagogia de Educação Física e a Luciane da Coordenadoria, mas essa discussão vem atravessando, né, os cursos de licenciatura, sim, especialmente no sentido de, como que a gente pode potencializar esse momento da formação e que, de fato, possa ser um momento de investigação, de aprendizagem, de problematização dos diferentes campos de atuação dos saberes na escola. Parece bastante importante que se faça esse tipo de questionamento para que o estágio não seja simplesmente mais uma etapa do processo de formação e tu vai cumprindo carga horária simplesmente, mas para quê? Como? Né? Então, essa questão da ambientação, não só do fazer da prática docente, mas conhecer o ambiente, interagir com o ambiente, estar preparado para ele. Professora Morgana, já vou lhe comentar, pedir a sua opinião. Os cursos, em geral, licenciaturas todas têm obrigatoriedade de estágio, é isso? Sim. E na pedagogia, especificamente, como é que funciona? No curso de pedagogia, nós temos algumas especificidades, porque o curso, ele veio agora de um congresso que aconteceu há alguns dias em Fortaleza, em que discutimos exatamente a questão do curso de pedagogia, a formação do pedagogo. Ele é um curso que tem uma formação bastante abrangente, por vezes bastante dispersa, né? O professor, o pedagogo, o professor que vai atuar em sala de aula, na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental ou educação de jovens e adultos, ele precisa estar preparado para trabalhar com todas as áreas do conhecimento, que é um desafio muito grande, né? Sim. Com essas diferentes idades, enfim. Então, o estágio, ele se constitui num momento importante, fundamental, porque além dessa vivência da sala de aula, existe aí um olhar de um professor que orienta, que supervisiona, que acompanha. Acho que isso é fundamental também, porque muitos dos nossos alunos e alunas do curso de pedagogia, eles já atuam em algum nível de ensino, a maioria deles em educação infantil. Mas a prática do estágio, ela é diferente dessa prática diária
em que na escola se é tomado por um roldão de emergências, e é um momento também de uma parada, de um olhar específico, de um momento de troca, de pesquisa, né? Acho que a gente tem tentado reforçar isso no estágio, que se constitua como um momento de pesquisa também. Ótimo, ótimo. Vamos aprofundar isso um pouquinho mais, acho que só uma introdução aqui. E aí eu já pergunto para a Luciane também, quer dizer, um pouquinho do histórico, como é que a coordenadoria acompanha, como é que ela vê o papel do estágio nas escolas, basicamente, de caráter estadual, né? A gente vê com muito bons olhos, né? Porque é muito importante que a universidade chegue até a escola, né? Abrindo assim, a gente abre as portas para que os professores também se motivem a buscar coisas novas, né? E eles trazem um novo, ideias novas, conhecimento novo. E sempre motivando os alunos a quererem praticar, né? Porque às vezes lá na escola, né? Ficam muito tempo os professores e ficam naquela velha prática. E assim, com o estagiário que vem bem motivado, né? E a gente tem ouvido falar muito bem da Univates, aqui os estagiários da Univates, a gente fez uma pesquisa com as escolas, né? Não foi com todas, mas com grande parte. E, assim, pelo que eu vi, é elogios, que os alunos, os acadêmicos da Univates têm sido muito comprometidos, né? Têm vindo com ideias muito inovadoras, sempre solícitos, né? Com a prática da escola, né? Procurando conhecer a realidade, isso é uma coisa que apareceu bastante. Chegam lá com o olhar Univates, assim, perfil Univates, né? Que chegam querendo conhecer o PPP da escola, como é que é a escola, conhecer um pouco os professores, PPP né? é o Projeto Político Pedagógico. Isso. Então, isso é muito importante, porque a escola não é só chegar lá e dar aula, né? Tem que estar conhecendo a realidade da escola, porque é em cima dessa realidade que a gente pretende trabalhar, né? Eles já vão se acostumando com isso. Quer dizer, podemos dizer que o estágio é uma forma quase que de oxigenar a escola, de trazer novas ideias. Exatamente, é muito bom. E a gente, porque a universidade é onde sai o saber, o conhecimento. E tem que ter essa troca entre escola e universidade, né? Porque não adianta ficar o saber, o conhecimento aqui na universidade e nós lá na escola, né? Longe disso. Então, o estágio é um elo de ligação, que é super importante. A gente espera que continue, né? E está sempre de portas abertas para isso. Professor Derli, antes de lhe fazer perguntas sobre educação física, é inevitável fazer uma observação aqui, a partir da fala da professora Luciane, que vamos descaracterizar um pouquinho. Normalmente a gente pensa que o estágio é o aluno ir para a escola aprender a rotina, aprender a dar aula. Pela sua fala é o inverso. O aluno vai para a escola ensinar, mostrar o novo. É uma troca. Mostrar o seu ambiente, a sua discussão de sala de aula aqui na formação, e ele vai com o compromisso de levar novidades e não simplesmente de reproduzir aquilo que ele está visualizando na escola. É isto? E é muito importante o estagiário, né, que vai lá, que está iniciando, também ver o professor que está lá há anos, já tem aquela experiência, que também vai orientar, né? Porque quem fica mais com o acadêmico, o estagiário, é o professor titular. Então, é muito importante, né, essa troca entre os dois. Só para complementar um pouco isso que a Luciane está trazendo, eu acho que é importante a gente se dar conta, né? E nos cursos de formação de professores a gente tem discutido muito a questão de que, na formação de professores a gente tem toda uma epistemologia da prática, ou seja, um conhecimento sobre docência que vai se construindo em situação concreta de estar na escola, né? Então, essa relação de parceria, de compartilhamento, de reflexão coletiva, é algo que acontece de fato na escola. Por quê? Porque o nosso estagiário, ele vai, quando ele entra na escola, ele vai fazer parte de um coletivo maior, né? Ele vai dialogar com o professor de língua portuguesa, com o professor de matemática, com o pedagogo. Ele vai participar de situações que envolvem também os pais, que envolvem também outros níveis de ensino. Eles vão se dar conta de que, existem elementos definidores da ordem material, da ordem pedagógica, da ordem relacional. Então, me parece que esse olhar vai se ampliando, né? E é também
um momento de a gente quebrar um pouco, e isso tem sido uma discussão nossa no Fórum sobre Estágio, né? De a gente poder oferecer oportunidades de a escola que recebe os nossos estagiários poderem mostrar que coisas muito interessantes estão acontecendo. Existe todo um ranço de que a educação está muito mal, está muito ruim, que nada funciona, e a gente vê professores fazendo trabalhos belíssimos. A gente tem escolas, a própria rede, eu acho, a própria rede estadual tem feito todo um esforço de criar projetos interessantes e mexer e cutucar, digamos assim, em práticas muitas vezes engessadas, tradicionais e rançosas. Então, o estágio me parece que também é um momento, né, de valorização da docência, de descobrir aquilo que de bacana e de interessante tem a escola. E, nesse sentido, aqueles que acolhem os nossos estudantes são fundamentais, né? Então, é bem uma relação de diálogo onde se exercita essa aprendizagem coletiva. Certo. Professor Deli, um pouquinho do seu olhar dentro do curso de Educação Física, a importância do estágio. O estágio tem sido para nós um momento extremamente importante, né, para a formação dos nossos acadêmicos. E eu queria trazer um pouco, assim, lembrando como que os estágios se estruturavam, né, na questão dos currículos, que é importante pensar. A Silvane mencionou a legislação de 2002, né? Mas nós que somos formados um pouco mais tempo, né, na questão da licenciatura, tinha um período que a gente fazia o estágio no último semestre do curso, né? Lá no final? No final. Fazia 4, 5 semestres e o último era só o estágio. E se formava e não tinha tempo para voltar na instituição, dialogar um pouco mais com as disciplinas, com os professores. Depois se modificou um pouco, se tirou essa normativa, se passou para 600 horas de práticas de ensino. E daí nós tínhamos na época e começamos a partir do segundo semestre. E hoje a normativa fala a partir da segunda metade do curso. Então, nós temos 8 semestres, a partir do quinto a gente começa, né? E daí nós temos, no caso, 3 estágios, né? São mais experiências, isso tem sido bastante rico. Então, assim, não é aquela coisa, no fim, agora eu vou aplicar o que eu aprendi. Não, é esse ir e vir, né, que está sendo dito aqui, que a Luciana também disse, a gente vai lá, aprende com a escola, né? A escola também nos dá um retorno e essa troca tem sido, assim, essencial, né? E, sem sombra de dúvida, também frisar o aspecto, né, da importância desse estagiário lá na escola ter a presença de um profissional, né, formado e com experiência na área, né? Então, esse momento é muito rico para nós. Ótimo. Ok, fizemos a introdução aí, com isso nós terminamos o nosso primeiro bloco. Já voltamos logo após o intervalo para continuar essa discussão sobre estágios e a docência, a formação de professores aqui na Univates e como um todo. Já voltamos. Segundo bloco, então, do nosso programa Centros de hoje, estágio na formação de professores. Conversando conosco, o professor Derli Neuenfeld, que é coordenador do curso de Educação Física, a professora Silvane Fenster-Seiferice, que é coordenadora dos estágios do curso de Educação Física, licenciatura, então, a professora Morgana Hartke, que é coordenadora dos estágios do curso de Pedagogia, e a Luciane Bagatini-Roth, que é representante da 3ª Coordenadoria Regional de Educação. O professor Deli, no final do bloco anterior, comentava o momento em que o estágio acontece, a carga horária, mais ou menos. Vamos retomar um pouquinho isso. Então, qual é exatamente a carga horária hoje? Em que momento acontece e para que tipo de especialidades ou para que tipo de áreas o aluno se destina? Depois a gente pode falar um pouquinho de quem é que recebe, né? Quem é que acompanha, como é que é a figura do coordenador de estágio aqui e no local onde atua. Mas vamos lá primeiro. Eu estava comentando, né, que o estágio, então, a partir da segunda metade do curso... Hoje. Legalmente se fazer. Nós temos distribuídos em 3 níveis de ensino, né? Certo. Porque, como a questão, no caso da educação física, né, a lei fala atuação na educação básica, a gente procura contemplar, então, desde a educação infantil, anos iniciais, que é um estágio, 120 horas. Daí o estágio 2, que é anos finais, com 150 horas, e o estágio 3, daí com mais 150 horas, né? Totalizando, no nosso caso, que daí é 420 horas. Então, acho que é importante isso, que é possibilitar ao aluno que ele tenha experiência nos diferentes níveis de ensino, né? Acho que essa é a proposta quando se pensa a questão do estágio.
Então ele vai transitar entre os diferentes níveis que ele vai poder atuar posteriormente. E dentro disso aí, se nós formos ver a organização do semestre, é 1 ano e meio que ele vai ficar tendo contato na escola, né? O curso tem 4 anos, 1 ano e meio de contato. Mas é que o estágio tem uma carga horária e uma importância, né, muito grande no tempo, né, de formação do acadêmico. Como é que é um pouquinho o perfil disso na pedagogia? No curso de pedagogia nós temos uma necessidade de formação do pedagogo para a sala de aula e também não uma formação específica, mas uma entrada, por exemplo, na gestão da escola, né? Ou então em processos de formação de professores, porque o pedagogo muitas vezes atua como coordenador pedagógico, como supervisor escolar, enfim. E mesmo que ele busque uma formação posterior, um curso de especialização, as diretrizes prevêem que já na graduação ele tenha experiências nesse sentido. E agora nós fizemos uma reestruturação do projeto político-pedagógico do curso, né, o projeto pedagógico da pedagogia, que começa a vigorar no próximo semestre, e nesse novo projeto nós teremos também o estágio em espaços não escolares, porque cada vez mais o pedagogo vem sendo chamado a atuar em outros espaços. E aí nós teremos também a novidade que é o estágio na educação de jovens e adultos, e aí o aluno vai poder optar ou jovens e adultos ou formação de professores. Professora Silvane, como é que se dá o acompanhamento então do estágio? Como é que é a escolha? Para onde eu vou? Bom, a princípio, né, o aluno pode escolher a escola. A gente tem nesse momento um certo limite de distância, né, um limite geográfico, mas a princípio são os alunos que podem escolher a escola onde eles querem estagiar, dentro desse limite que a gente tem chamado de campo de estágio, né? Bom, eles escolhem a escola, fazem um contato, verificando assim, a escola tem condições de receber, tem um professor formado em educação física que deseje acompanhar, né? A escola concorda, digamos assim, com as exigências, com a carga horária, porque os nossos estudantes, eles ficam durante 2 meses dentro da escola, né? Nesse processo de fazer observações, conversar com as pessoas, fazer a leitura do PPP, que a Luciane falou, né? Inteirar-se de que comunidade escolar é essa. Aí depois disso, então, eles... Até aí a iniciativa do aluno, ele que toca boa parte desse processo. Não, eles definem a escola e aí a gente inicia, né, num primeiro momento, um primeiro encontro, onde a gente explica, cada estágio tem algumas especificidades. Por exemplo, o estágio 1, que é o estágio que eles podem escolher fazer na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental, dá toda uma atenção, além da prática pedagógica com crianças, a todo esse processo de observação, de entrevistar, de construir um texto sobre esse contexto educacional. Certo. Né? No estágio 2, a gente dá uma atenção especial a toda a questão da metodologia do ensino da educação física, que é nos anos finais do ensino fundamental. E no estágio 3, a gente tem procurado discutir bastante a questão da cultura corporal, né? É um momento em que os estudantes têm a tarefa de trabalhar com diferentes temas da cultura corporal. A gente sabe que a tradição da educação física faz uma restrição bastante grande ao esporte na escola. Então, nesse estágio 3, no ensino médio, eles têm a tarefa de trabalhar com dança, com jogos, com lutas, com conhecimento sobre o corpo, questões as mais diversas, que são os blocos temáticos, digamos assim, que estão previstos nos parâmetros curriculares nacionais. Então, eles têm a tarefa de exercitar essa docência e trabalhar com temas que não são tradicionalmente os da educação física. E muitas questões interessantes têm sido produzidas. Então, nesse momento inicial, nesses encontros iniciais que acontecem em todos os estágios, eles recebem as orientações, a gente faz uma retomada sobre cada uma dessas especificidades, e aí eles, à medida que a escola aceita, eles vão para a escola e começam a fazer esse processo de observar as aulas das turmas com as quais eles vão trabalhar, conversar com professores titulares, equipe pedagógica. E a partir daí eles elaboram uma proposta de trabalho para aquela escola e para aqueles alunos, né? Essa seria, assim, digamos, a primeira etapa. Depois disso,
começa o processo de docência, que é quando eles vão dar as aulas em si. Isso, daí nesse processo, trabalha-se toda a questão de planejamento, avaliação, registros, diários de campo, memórias de aula. E quando se encerram essas 40 horas de docência no 2 e 3 e 30 horas no estágio 1, né, então eles produzem um artigo final que busca discutir, desenvolver aquelas questões que foram as mais instigantes ou problemáticas ou que chamaram a atenção, que eles retomam a referenciais teóricos e fazem essa produção tentando refletir e escrever sobre questões que foram relevantes nessa experiência. E, como a Luciane colocou antes, então, os professores que estão na escola são o tempo inteiro muito importantes nesse processo, porque são eles que acompanham, são eles que estão no cotidiano das aulas. Há um professor no curso que fica responsável em fazer um acompanhamento, mas mais à distância, mais esse processo da produção ou do relatório. Na verdade, assim, os nossos alunos, nós encontramos com eles quase que semanalmente, né? Em alguns momentos para discussões em grande grupo, e nas outras semanas para discussões individuais, né? Onde se discute planejamento, como é que eles estão manejando as questões da escola, como que eles estão resolvendo problemas que possam surgir, onde que eles estão buscando os referenciais teóricos para fazer o planejamento, quando eles querem trabalhar com algum tema da cultura corporal. Como que eles estão planejando, onde que eles buscam referências para isso. Né? Então, o tempo inteiro eles são acompanhados pelo supervisor da Univates, professor supervisor acadêmico, e pelo professor titular, que é o professor que acompanha eles na escola. Então, deixa eu aproveitar, professor Luciane, como é que é? Há um modus operandi, há uma instrução, ou há uma conduta padrão da coordenadoria no sentido de estimular as escolas e, uma vez que o aluno esteja lá, como é que se dá esse acompanhamento por parte da coordenadoria? A nossa orientação sempre tem sido de acompanhar, né? Onde tem um estagiário, o professor estar sempre presente, né? Porque ele é o responsável, ele é o titular pela turma, né? Então, a estar acompanhando. Se tiver qualquer problema, entrar em contato com o professor supervisor da Univates, né? Então, ter essa... E eu vejo, assim, que eu também já fui professora aqui, tive vários estagiários aqui da Univates, da importância desse professor titular, porque é ali ele que está acompanhando, né? Ele que conhece, então de estar orientando, dando sugestões, né? Às vezes questionando ele para ver se ele está indo para o lado certo ou não, será que não poderia fazer diferente? Então, como eu disse antes, essa troca é muito importante. E como a senhora vê, as escolas em geral gostam, tem um bom olhar sobre essa experiência do estágio, receber essas pessoas, ou daqui a pouco, não, puxa, mais um estagiário que eu tenho que acompanhar, há uma certa resistência ou é caso a caso, como é que funciona? Não, é assim, a maioria das escolas, né, acho que tá de portas abertas, recebe muito bem. Claro que tem uma ou outra, né, que a gente sabe disso, que não gostam muito, porque tem professores que não estão muito abertos para isso, outros, a escola também acha que vai complicar o horário, vai dar algum problema, né? Porque requer alguma dedicação também, isso aí. Né? Algum empenho. O professor tem que estar disposto, o professor titular, a receber esse aluno, né? E ajudá-lo, né? Então... Sim, até porque esse professor titular, no caso especificamente do curso de pedagogia, e não é tão diferente nas demais licenciaturas, esse professor titular, ele é esse professor que tem esse vínculo com os alunos, né? É a pessoa que tem essa relação. Quando a gente está falando de um estágio da pedagogia, nós estamos falando de crianças, às vezes muito pequenas, né? Então, esse acompanhamento do professor titular, ele é fundamental para que as necessidades dos alunos sejam atendidas, né? Para que esse estagiário se sinta seguro para fazer as intervenções necessárias, porque, enfim, o planejamento é feito, as questões são planejadas, mas a gente sabe que a aula só acontece mesmo no momento da aula. É aí que as coisas se dão, e aí a presença desse titular, ela é fundamental. Eu visitei agora, recentemente, 2 estagiários que estão numa escola da rede estadual, no ensino médio, e os estagiários levaram os estudantes para fazer uma aula na academia, uma dessas academias ao ar livre, né?
Então foi muito importante, os estudantes então trabalharam que aparelhos são esses, né? Com que princípios esses aparelhos foram construídos, produzidos, que exercícios se pode fazer, que grupos musculares, qual é o efeito disso, que tipo de cuidado. E à medida que os estagiários iam, enfim, fazendo as suas explicações, né, o professor titular ia fazendo alguns questionamentos em relação, tá, mas em relação a esse grupo muscular, se a gente trabalhar o exercício nessa postura ou nesse aparelho, que tipo de efeito, que tipo de cuidado? Então, essa intervenção daquele que está sistematicamente e muitas vezes até traduzindo para uma linguagem adolescente, né, uma linguagem mais simples de ser compreendida, é muito importante, né? Então, alguns alunos estavam sentados mais de canto e o professor titular se deu conta, juntem aqui, vamos retomar. Então, que são elementos que a experiência docente vai nos fazendo perceber algumas questões. E o professor titular tem essa tarefa, né, de ir discutindo e chamando atenção para pequenas questões que acabam mudando a relação do estagiário com os alunos, a relação do estagiário com o próprio tema que está sendo desenvolvido, né, vai chamando atenção ao quanto a preparação para dar aquela aula é importante, né, que elementos são importantes para discutir, por exemplo, o exercício numa academia da saúde. Ok, encerramos nosso segundo bloco. O tempo aqui corre, vai voando quando o assunto é bom, e sempre é bom, então os programas são muito rápidos aqui conosco. Já voltamos para o nosso terceiro bloco do programa Centros de hoje. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, então, estamos falando sobre estágio na formação de professores. Falávamos aqui da importância de todos os elementos ligados ao estágio, né? Tanto o professor da instituição Univates, que faz o acompanhamento, o professor que recebe, o aluno propriamente dito, mas uma questão que eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais é onde fazer estágio. Alguém comentou aqui que às vezes os alunos costumam escolher uma escola com a qual eles já têm experiência, ou já têm vivência, ou na cidade, onde eles já estudaram, onde eles conhecem muito bem. Outros, eventualmente, podem escolher um contexto completamente diferente. Acho que isso é importante. A experiência de novos lugares seria importante, né? Para convivência com novos olhares, com novos grupos sociais, com novos grupos étnicos, sei lá. A diversidade como exercício propriamente dito. Como é que isso é visto na hora de definir o estágio ou na hora de acompanhar por parte de vocês? Nós temos procurado, né, no curso de Educação Física, conscientizar eles, né, e fazer com que eles procurem espaços diferentes, redes de ensino diferentes, né? Então, a gente tem visto que no estágio 1, que é anos iniciais de educação infantil, principalmente a rede municipal, né, o ensino médio, basicamente que é a rede estadual, né, e no sentido assim, deles se conscientizarem também, é legal fazer lá na escola que eu estudei, que eu conheço, sim, vai ser bem acolhido e tal, mas também, no ponto de vista de formação, não se sabe aonde se irá atuar, né? Dificilmente todos vão voltar para a escola que estudaram, né? Certo. Então, nesse sentido, entender e compreender outras escolas, uma escola é ciclada, outra é seriada, né? Diferentes realidades faz parte do processo formativo, né? Certo. E isso é uma coisa que a gente tem buscado com eles. E até acrescentando dentro, assim, uma das coisas que nós temos nos estágios também é um tempo do estágio para o aluno conhecer a escola. Ele tem que se envolver com o dia a dia da escola. Não é só a questão da aula, né? Bom, tem que ter um contato com os pais, tem que participar de reuniões, né? Vivenciar esse momento, né? De fato, de ser professor, que é bem mais do que só a aula em si. Isso é importante, né? Acho que a coordenadoria, o desafio de como fazer a escola ser um ambiente positivo e propositivo e bom, né? Porque a escola não é só a aula, é o mínimo da escola, é um movimento muito grande, né? Se propõe muito que se saia hoje dos muros da escola, que não se fique só ali dentro da sala de aulas, que se vá para o bairro, para a cidade, que venha conhecer a universidade, que vá para um museu, né? Que vá para um evento maior. Então, é muito importante o professor estar disposto a isso, né? E não ficar só dentro da sala de aula, porque o mundo é muito maior que isso, né? Certo. Então, é muito importante. E outra coisa, quanto os diferentes locais de estágio, eu acho muito importante, porque nós temos escolas de periferias,
né? Escolas do centro da cidade, escolas muito grandes, muitos alunos, outras lá do interior, escolas do campo, né, que tem outro perfil. Então, é muito rico realmente eles passarem por um máximo, né, de escolas diferenciadas que se tem. Claro. Porque o aprendizado vai ser muito maior. Claro. E a professora Silvane comentava antes no intervalo que o estágio é muito mais o aprender a postar-se, aprender a interagir do que exatamente aprender a ensinar, né? E aí, nesse caso, ambientes diferentes acabam sendo desafios diferentes, né, professora? Na verdade, o que o estágio e a minha pesquisa de doutorado é sobre estágio, né, tem mostrado que o ensinar, né, esse ato de ensinar, quando os estagiários estão na escola, passa muito fortemente, né, não apenas pela questão de ensinar conteúdos da educação física, mas de se colocar nesse lugar de protagonista da própria prática docente, né, e entender que para que esse ensino possa acontecer, ele precisa entender quem são esses alunos, como se colocar diante desses alunos, como conduzir, como mediar um debate. Eu fui assistir, de novo, né, um exemplo de estagiários que estavam trabalhando com a questão da ginástica artística e elas tiveram uma dificuldade muito grande de fazer uma mediação das informações que elas solicitaram que os alunos buscassem nas diferentes fontes. Então, como que é esse movimento de estar no lugar, junto a alunos que foram buscar informações, o que eu faço com isso? Né? Tem a questão da educação física em si, mas tem questões muito maiores, né? Que são questões didáticas, que são questões metodológicas. Ser capaz de dar uma aula que tem um início, um desenvolvimento e possa ter um fechamento. Então, ensinar, quando se trata de estágio, às vezes está muito mais ligado a essas questões da organização, de como eu ensino, quais são os melhores caminhos, do que os conteúdos em si que precisam ser ensinados. Perfeito. Que é um pouquinho da diferença que a gente tem que colocar da formação da licenciatura para os bacharelados e outros cursos de graduação, né? Porque existem necessidades de estágio em alguns outros cursos, mas eles são muito mais focados na prática profissional, nos primeiros exercícios, né? Então, tu vai fazer lá o estágio da medicina, agora o jornalismo, que é da minha área mais especificamente, o jornalismo está mudando o currículo, voltando a ser estágio obrigatório, né? Mas aí está muito mais focado no fazer profissional e não nessas relações, eu acho, né? que o que entra em jogo, talvez essa seja uma diferença, né? Que o estágio na formação de professores não é exatamente, envolve questões técnicas, mas não é um ensino de técnicas, né? É um exercício de docência. Certo. E que é um exercício, que é uma tarefa extremamente complexa. Perfeito. Alguns exemplos, acho que a gente pode trazer aqui da pedagogia, né? Nós temos na pedagogia procurado incentivar também os nossos alunos que procurem conhecer outros espaços, tanto que nós temos limitado bastante geograficamente as possibilidades das alunas realizarem os estágios, para que nós possamos acompanhar mais de perto, para que o estágio realmente se efetive como uma prática de pesquisa, além do exercício da docência. E nós temos uma experiência que aí, enfim, uma questão geográfica aí muda um pouco, uma experiência que é um estágio que acontece fora do país, que é uma experiência que tem sido muito bacana no curso, né? Nós temos um convênio com uma escola, que é a Escola Pedagógica Experimental, a EP, na Colômbia, em Bogotá, que é uma escola que nós fomos conhecer há 2 anos atrás. A professora Silvane participou dessa visita, fomos entre 10 professores vinculados ao curso de pedagogia. E desde então, todo semestre, nós enviamos 2 alunas para lá. Certo. É uma escola que tem uma prática muito diferenciada, um currículo diferenciado. E a ideia não é ir para lá aprender e fazer igual aqui, mas é poder compreender essa outra cultura, conhecer outras formas de fazer e agregar elementos a uma docência mais inventiva, uma docência mais criativa, uma docência mais leve. Eu acho que a professora Silvane trouxe isso antes. A gente ouve na mídia o tempo inteiro o quanto ser professor é difícil, o quanto as escolas vão mal, e a gente tem que buscar uma docência mais feliz, eu acho, né? É isso que a gente tem tentado trazer. Acho que os estágios são uma oportunidade disso. Os alunos vivenciarem tudo isso que a gente discute durante o curso todo, nas diferentes disciplinas,
conhecerem e verem que dá para fazer de um jeito diferente daquele que muitas vezes nos dizem que é o único que pode existir. Certo. Essa sua colocação me lembra, li alguns materiais a respeito agora recentemente, às vezes a gente fica analisando alguns segmentos da sociedade e insiste em classificá-los pontualmente, né? Como se os problemas da sociedade estivessem só na escola, não fosse a sociedade como um todo. Não, a escola está mal. Não, a escola é um reflexo. É um reflexo, né? É um gomo dessa laranja toda, né? Então a sociedade toda tem que se repensar, não adianta. E a escola realmente assim, cada vez mais a escola tem assumido alguns problemas que são de ordem social, eles têm sido entendidos como problemas de ordem educacional. Perfeito. E a gente precisa fazer essa inversão, precisa olhar de uma forma mais ampla, e eu acho que as práticas que a gente faz nos estágios ajudam também os próprios alunos a enxergarem isso. Claro. Não vamos resolver esse problema agora, mas é inevitável perguntar para a Luciane como é que a coordenadoria vê essa questão, porque não é só tratar de ter professores e ter conteúdo, né, ter estrutura, mas interagir com a sociedade, né, ter que trazer esses problemas para dentro da gestão. Sim, exatamente. A escola reflete o que está aparecendo na sociedade, né, violência, preconceito, né, então tudo isso vem bem forte na escola, né. Então os professores têm que realmente estarem preparados para isso, mas realmente só a educação sozinha não vai dar conta disso, né, então tem que ter... E a educação também não é tarefa de professores e dirigentes de escola. Eu acho que essa é uma outra questão que a gente precisa tomar. A educação é um projeto social, né? É um projeto republicano, que a gente precisa desejar como sociedade que a educação receba atenção, receba cuidado. E só para né, como que a universidade, acho que isso que a gente precisa pensar, né? Como que a universidade, nessa relação com as escolas através dos estágios, pode ajudar que a sociedade passe a olhar a escola de um outro lugar, né? Que a gente possa ter mais pessoas que se interessem por cursar cursos de licenciatura, né? E essa é uma outra questão que a gente tem discutido no Fórum sobre Estágios e no curso de Educação Física também. A gente poder dar espaço para que professores relatem suas experiências interessantes, né? Seja em seminários, sejam nas nossas aulas, de mostrar e tornar visível aquilo de bacana que tem na escola e na tarefa docente, me parece que é um compromisso que a gente, como universidade, pode assumir de uma forma mais intensa, né? E tornar isso mais visível. Perfeito. Ótimo. Acho que com isso a gente vai encerrando aqui o nosso terceiro bloco. Temos ainda uns 2 ou 3 tópicos que eu gostaria de deixar para o último bloco. E voltamos logo após o nosso intervalo. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje. Então, estamos falando sobre estágio na formação de professores. Já percorremos aí várias vertentes do processo de estágio. No último bloco, falamos rapidamente sobre a questão da procura, busca pela licenciatura. Vocês acham que o estágio tem algum papel, então, em tentar desmistificar esse problema que a sociedade vê que a escola é um campo minado, é um campo complicado, são alunos que estão cada vez mais resistentes a um processo pedagógico e tal. O estágio pode ser uma forma de mostrar coisas positivas ou trazer coisas positivas para isso e até estimularmos a termos mais professores? Eu acho que o estágio possibilita, vamos pensar assim, né? Todos os alunos precisam de professores, né? Certo. E os alunos que estão lá na escola recebem os estagiários, né? E na medida que eles conseguem perceber, né, os estagiários, o trabalho que eles fazem, né, a busca de uma diversificação, eles estão tendo esse contato, né, com a universidade. E muitos dos nossos alunos têm até feito esse elo, né, até proporcionado momentos de visitas, de idas e vindas, né? E eu acho que isso aí é importante. E eu vejo que um dos pontos mais importantes da questão da licenciatura, indo um pouco na linha que a Morgana trouxe, né, de pensar uma docência feliz, é
acadêmico, quem pensa em ser professor, entender que ele faz parte de um coletivo de professores, né? Que faz parte de um grupo de professores e que os problemas, né, que tem na escola não são só deles, não são problemas individuais, né? Mas há todo um conjunto, toda uma conjuntura que vai discutir isso, né? E aí dentro disso faz parte de qualquer formação se ter dificuldades, se ter desafios e buscar soluções, né? Acho que isso é a ideia, né, vamos dizer assim, que a gente tem que pensar enquanto professor. Né? Em que pese a gente termos bons exemplos individuais, a solução coletiva sempre é mais produtiva, eu imagino, né? Mas também é aprender a atuar em coletivo. Me parece que é um todo maior, né, Sandro? Acho que à medida que eles vão para a escola e veem que tem ali um grupo que se compromete, né, que ser professor tem toda uma beleza, né, não precisa ser essa coisa difícil, tem problemas, tem dificuldades, sim. A escola tem, como a sociedade tem como um todo, né? Mas poder se dar conta de que, bom, pode ser interessante eu escolher a profissão de ensinar, de intermediar, de desenvolver a crítica, de aprender, de ensinar a pesquisar, de ensinar, no nosso caso, temas da cultura corporal, de que forma aquilo que eu ensino melhora, muda a vida das pessoas, né? Que desafio é esse de se colocar num lugar de compromisso social, né? Então, me parece que pode ser uma faca de dois gumes, né? O estudante que vai para a escola, né, e não tem um bom acompanhamento, e não tem uma boa experiência, pode ser motivo de afastamento dele da docência, né? Agora, a gente tem tido muitos estudantes que diziam, não, eu não quero trabalhar na escola, né? E aí, quando eles vão, por exemplo, trabalhar com o ensino médio, que eles veem que, bom, não é só trabalhar com criança. Trabalhar com o ensino médio passa por uma porção de elementos e temas e conteúdos que são interessantes, né? Porque se eu não tenho uma relação ou uma linguagem com crianças, eu posso ter com alunos maiores. Então, pode ser também, sim, um lugar de descoberta de que a tarefa docente, o trabalho docente, pode ser um trabalho bem bacana, e que não é só o quanto ganha um professor, né, ou quais as condições materiais para ele trabalhar que importa. Existem outros elementos que também importam e que muitas vezes são descobertos em situação de estágio. Então, é uma faca de dois ou muitos gumes. Eu acho interessante isso que a Silvane traz, porque às vezes o estágio é esse lugar de encontrar o meu espaço dentro da escola, né? Porque às vezes cada um vai ter uma relação diferente com determinada faixa etária, assim como os estudantes escolhem diferentes disciplinas, né? Eu tenho a sorte de poder trabalhar em disciplinas compartilhadas, eu trabalho com praticamente todos os estudantes de licenciatura da Univates, a grande maioria deles passa por mim, e a gente percebe isso, assim, bom, às vezes eu vou lá perceber que trabalhar com os adolescentes para mim é muito difícil, talvez até porque muitos ainda estejam recém saindo da adolescência, mas eu me identifico com as crianças ou eu me identifico na gestão da escola. O estágio possibilita isso, né? É um espaço de experimentação que pode mostrar o quanto alguns espaços são desafiadores, interessantes. Perfeito, né? Perfeito. Processo inverso agora. Pergunta a vocês, professores aqui de dentro da Univates, como é que a situação do estágio influi, interfere, como é que ela subsidia a melhoria dos cursos de licenciatura? Quer dizer, aquele aluno que vai para lá, vive uma nova situação, traz seu relato, vivencia uma nova comunidade, e isso também deve trazer algum resultado ou algum oxigênio para dentro da formação, propriamente dita. Como é que se dá a apropriação desse conteúdo por parte dos cursos? Acontece? Sim, eu diria assim, ó, que a gente... Eu sempre digo que é um privilégio para mim ser professora supervisora de estágio, porque eu consigo olhar de uma forma muito real, muito concreta, o que se deu na formação, o que fez sentido, né? O que foi discutido que de alguma forma contribui para aquela docência que está acontecendo concretamente naquele momento, né? Então, a gente tem se utilizado, né, no curso de Educação Física muitas vezes, né? Nós temos hoje um grupo de 6 professores supervisores de estágio e a gente já vem trabalhando com um grupo que, bom, o que a gente percebe no estágio
né, que poderia ser mudado, melhorado, discutido nas diferentes disciplinas, nas diferentes situações de toda a formação, né? Então, tem, por exemplo, né, quando há toda uma fragmentação do saber, ela aparece lá no momento em que o aluno está dando aula, né? Como que a gente pode estabelecer conexões entre as disciplinas, entre os saberes, entre os conhecimentos, né? O quanto as experiências anteriores ao estágio na escola, na forma de... Na legislação, a gente também tem a exigência de 400 horas de práticas de ensino, que são um exercício de ir para a escola, conhecer a escola, fazer observações, fazer entrevistas, aplicar oficinas. São pequenas ações que vão subsidiando. Bom, a situação de estágio vai nos apontando aquela experiência com a escola anterior. Foi suficiente? Precisa ser diferente? A gente precisa criar novas possibilidades, novos mecanismos. Então, se a gente se dedicar a, de fato, olhar o que está acontecendo no estágio, o que os nossos estudantes estão nos mostrando, nos dizendo no estágio, eles estão falando da formação deles, né? E o estágio é, sim, eu diria, um nutriente importantíssimo para a gente se rever como curso de formação. E tem sido um exercício bem interessante, importante, porque aí vai envolver, quer dizer, o estágio, ainda que seja acompanhado por uma equipe supervisora, ele fala de um coletivo de professores de todo o curso de graduação. E aí, por favor, se entra numa discussão, né, em termos de currículo, né? Sim. Muitas vezes para os alunos se pensa em mais disciplinas, mais práticas da cultura corporal, não tem isso, não tem aquilo, né? Mas no estágio nos dá um outro retorno, né? Então, assim, ó, isso graduação é uma formação inicial, né? Mas tem que trabalhar com a questão da qual competência o professor precisa, né? Então, a Morgana antes falava, nós fizemos práticas investigativas, né? Nosso aluno também trabalha com isso, ele tem que conseguir desenvolver a competência dele ser curioso, dele ir atrás, né? Porque como as mudanças hoje são muito rápidas, hoje está formado, amanhã vão surgir outras coisas. A escola é assim, né? Então ele tem que ter esse dinamismo, né? Isso aí é fundamental. Se a gente consegue, a partir do estágio, isso, e aí eu acho que as diferentes realidades vão mostrando isso também. Bom, esse aluno, ele conseguiu fazer o estágio, isso mexeu com ele, inquietou, ele conseguiu perceber as relações, conseguiu fazer uma leitura do contexto, né? E isso nos ajuda a pensar nós também. Bom, nós estamos trabalhando muito preocupados, talvez, com o ponto de vista técnico, né? Talvez. Sim. Portanto, não engessar o currículo, mas deixar essa abertura para essas interações. Exatamente. E na pedagogia, como é que se dá essa apropriação? Eu fiquei me lembrando aqui de todo o processo que nós vivenciamos ao longo do ano de 2013 de reestruturação do nosso projeto pedagógico, né? E o quanto as questões do estágio estiveram presentes nas discussões para que a gente pudesse revisitar as nossas disciplinas, as nossas ementas, né? Acho que além disso tudo que os colegas já falaram, desse processo, desse repensar constante, quando se faz essa parada, que é uma parada avaliativa, de retomada da caminhada, muitas das questões do estágio estão presentes. Sem contar que para nós, como diz a Silvane, para nós, o acompanhamento do estágio, ele é um laboratório importante. Como professores universitários, nem sempre nós conseguimos manter uma atividade de docência junto à educação básica. Então, estar lá na escola, fazendo essa supervisão de estágio, também nos alimenta. Exatamente, exatamente. Perfeito. Bom, agradeço a presença aqui da Luciane, pela coordenadoria, que continuem as atividades de estágio em conjunto com a universidade aqui. Aos demais professores, parabéns também pelo empenho, pela toda a devoção a essa atividade e que a gente tenha muitas experiências positivas para contar nos nossos próximos programas. Agradeço muito a presença de vocês e de você também que nos acompanhou hoje. Obrigado por ter estado conosco e voltaremos na próxima semana com mais um programa Centros e outro tema para discussão. Boa noite.